Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Gente, Deus é bom. Ele está com a gente o tempo todo. Eu queria pedir para quem está sentado mais no canto lá, quem está sentado muito para trás, pode dar uma chegada, dar uma apertada. Fica mais fácil para eu estar falando para vocês. É para ir mesmo, gente. Pode vir um pouco mais para lá. Pode dar uma chegadinha mais. O pessoal aqui é tranquilo, ninguém vai morder, ninguém vai ficar bravo, fica tranquilo. Gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Faz um tempão que eu não falo aqui no culto dos Adoles. Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro. Eu tenho 20 anos e eu trabalho aqui na juventude da PIB, na área de evangelismo e missões. E já falando um pouco sobre o que eu faço, eu queria convidar vocês para alguma coisa muito especial. Quantos aqui tem intervalo vida no seu colégio? Quantos aqui tem? Uma galera, uma salva de palmas para essa galera. Isso aí. Meu Deus do céu, com uma animação dessa. Isso aí, mais alto, vai, isso. Legal. Gente, esse pessoal que levantou a mão, eles são guerreiros. São gente muito massa, que Deus tem levantado no meio dos colégios. O que é um intervalo vida? Intervalo vida é um intervalo no seu colégio, que você escolhe, para você tirar ele, para você estar pregando a palavra de Deus. Como você vai saber fazer? Vai subir num banquinho e começar a falar com todo mundo do seu colégio? Não. Você vai montar um grupo, vocês vão conseguir uma sala no seu colégio, e vocês vão fazer como se fosse uma célula em 15 minutos, que é mais ou menos o tempo que dura um intervalo, certo? E nesse tempo vocês vão estar falando sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus quer fazer no meio do colégio de vocês, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E para quem participa do intervalo vida ou não nesse sábado agora, no próximo, presta bem atenção, presta atenção aí, galera. Não nesse sábado, no próximo, a gente vai estar fazendo um curso de evangelismo, um treinamento de evangelismo, e o nome desse treinamento é Sem Impedimentos. Gente, é um treinamento top demais, e eu queria chamar você para estar participando. Quantos aqui estão a fim de ir? Quero ver. Massa. Você que levantou a mão tem que ir então, tá? Agora você já está assim convocado, levantou a mão, acredite se quiser, eu vi quem levantou. Se você não for, você vai ter pesadelo comigo, tá bom? Lembra bem desse rostinho, porque você vai sonhar com ele, tá bom? Dia 8 então, gente, um sábado, não esse sábado, o próximo. Venha, você não pode perder, às 3 horas da tarde ali no salão social. Posso contar com vocês? Amém? Valeu, gente, glória a Deus. Gente, eu queria que você estivesse abrindo a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Eu sempre repito várias vezes assim, porque a primeira vez que eu fui pregar, eu falei uma vez e o pessoal até o final da mensagem não se achou. Então é bom falar várias vezes, que sempre tem os perdidos que primeiro entende uma parte, né? Primeiro entende Daniel, mas o capítulo não pega ainda, né? Ele precisa mais algumas vezes até pegar o capítulo, né? Então Daniel capítulo 3. Quem achou diz amém. Amém. Enquanto você vai achando aí, eu vou fazendo a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias,
para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem. Nisto o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires a voz, o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostreis e adoreis a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar, presta atenção nessa parte, qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e os homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, nossa, repete bastante, né? Do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então irado, Nabucodonosor, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhes: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes a imagem, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu vou ler até aqui, daí depois a gente continua a leitura. Continua com a cabeça baixada. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu quero orar para que o poder do Senhor esteja tocando meu coração e cada coração aqui presente, para que no nome de Jesus o Senhor esteja levantando uma geração fiel, para que no nome de Jesus o Senhor esteja levantando uma geração disposta a dar a própria vida por amor ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que cada adolescente aqui entenda o quanto que é sério viver e conhecer o Senhor, para que eles tenham a vida completamente transformada pelo poder do Senhor. Deus maravilhoso, nós clamamos na autoridade do nome de Jesus. Vem nesse lugar, fala aos nossos corações, enche as nossas vidas da tua presença. Essa é a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês estão comigo, amém? O título desse sermão é Fiel até a Morte, e eu quero deixar bem claro já agora, enquanto eu estiver começando a pregar essa palavra, e eu vou pedir algo muito especial para você, e eu queria que todo mundo agora prestasse atenção em mim. Olha bem para mim aqui agora, não fica com a cabeça baixa, olha para mim. Eu quero pedir nesse momento da palavra reverência. Aqui não é a casa da sua avó, aqui não é nenhum outro lugar que você pode dar um cheiro aí na menina que você está gostando, e muito menos ficar de papo com alguém. Eu estou falando sério. Aqui é a casa de Deus, e se alguém aqui não tem respeito por esse lugar, eu tenho, e um respeito imenso. E por isso, se alguém não respeitar esse tempo, eu vou deixar você bem feliz. Eu vou pedir para a galera que está gravando assim, ó, filmar você, colocar lá no telão assim, a gente vai orar pela sua vida. Quantos concordam com isso? Amém? E eu vou fazer isso mesmo, eu estou falando, hein?
Então presta bem atenção, eu quero todo mundo olhando para mim aqui no tempo da palavra, amém? Amém? Glória a Deus. O sermão que eu vou pregar aqui hoje não se trata sobre salvação. O sermão que eu vou pregar aqui hoje não se trata sobre uma religião. A palavra que hoje você vai ouvir não é algo que você precisa fazer para ser salvo, mas é algo que vai dizer para você até onde você está disposto a ir, pelo Deus que entregou tudo para te salvar. Eu vou repetir mais uma vez, esse sermão não tem a ver com salvação e nem com religião, ele tem a ver sobre até onde vai o seu amor, pelo Deus que entregou tudo para te salvar. O texto que a gente acabou de ler, fala sobre homens que amaram a Deus mais do que todas as coisas. Fala sobre homens que amaram a Deus a ponto de colocar em risco a própria vida. Homens que amaram a Deus a ponto de não se tornar somente parte da multidão que estava em volta deles, mas serem alguém diferente. E eu acredito nessa noite, você que está sentado nesse lugar, que existem pessoas aqui que são salvas por Jesus, que conhecem a Deus e sim, vão passar a eternidade no céu. Talvez pessoas aqui que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente e que precisam se voltar a Ele para serem salvos. Mas essa palavra não significa que você fazendo isso, você vai ser salvo ou não, mas significa você olhar para dentro de você e ver se você vai viver os propósitos incríveis de Deus para a sua vida ou não. Esses 3 homens que essa história cita, certa vez, eles estavam em sua cidade, em sua terra, Israel, quando de repente um rei de um grande império chamado Babilônia, que estava varrendo todos os reinos em volta, passa por aquela terra. Eles ganham a guerra daquele povo, conquistam aquela nação, e escolhem todos os homens mais estudados, os homens mais inteligentes, mais bonitos, mais fortes. Eles escolhem esses homens para levarem para a nação da Babilônia. Eles viram escravos, e eles passam a ser submetidos aos padrões daquele reino. Para quem não sabe, o reino da Babilônia era conhecido como um reino completamente virado. Todo mundo podia fazer o que queria, todo mundo podia ir aonde queria, tudo era liberado. Mas aqueles meninos eram fiéis a Deus, eles eram fiéis e queriam ser fiéis a Deus até a sua morte. E primeiro o rei quis oferecer para eles comerem comida impura, que naquela época o Senhor não permitia que eles comessem alguns tipos de comida. Aqueles homens, mesmo sabendo que eles podiam ser castigados pelo rei, decidem não comer aquele tipo de alimento, comer somente uma salada, comer somente comidas que eram consideradas puras e não se contaminar com os manjares do rei. Eles começam a se destacar, começam a se tornar homens grandes naquele reino, até que um dia o rei Nabucodonosor decide levantar uma imagem com quase 30 metros de altura. Quantos aqui têm noção do que seria 30 metros de altura? 30 metros de altura dá mais ou menos a altura desse teto aqui, do palco até lá em cima. 30 metros de altura. Dá mais ainda? Então eu estou ruim, gente, essa não é minha área. Meu negócio é Bíblia, não é matemática, né? Não sei se é matemática isso. Tá feio, né? Enfim, era uma estátua enorme, tá? Era uma estátua muito grande. O rei Nabucodonosor decide levantar essa estátua, e ele dá um decreto em todo o reino, para que
todos, quando começasse a tocar trombeta e todos esses instrumentos que a gente leu aqui agora, todos, nesse momento, se dobrassem diante daquela estátua. E então ele reúne o povo todo para a inauguração daquele ídolo que ele tinha levantado. O povo está todo reunido diante daquele ídolo, e eu quero que você imagine essa cena comigo. Todo o povo reunido diante de uma estátua enorme. De repente a música começa a tocar. Uma multidão se dobra diante daquela estátua. E em meio a toda aquela multidão, 3 homens ficam de pé. Você sabe por que aqueles homens ficaram de pé? Porque eles amavam a Deus tanto, a ponto de sacrificarem a própria vida para não perder os valores que eles acreditavam. Então o rei Nabucodonosor os prende, e ele fala novamente que se eles não se prostrassem diante daquela estátua, eles iriam ser jogados em uma fornalha. E foi isso que aconteceu, você vai ver no decorrer da história, para serem queimados vivos como um castigo para a desobediência do rei. Eu acredito que esse texto fala sobre a verdadeira fidelidade, sobre homens que foram verdadeiramente fiéis a Deus. E a pergunta que eu quero lançar hoje para você é: você em sua vida, em sua história, até onde vai o seu amor pelo teu Deus? Até onde vai o teu amor por Jesus? E se você tem sido fiel a Ele? E eu quero estar falando um pouco para você justamente reconhecer essas coisas, sobre 3 coisas que esse texto vai mostrar que é a verdadeira fidelidade. A primeira coisa que esse texto mostra sobre a verdadeira fidelidade é que quando nós somos fiéis ao Senhor, por vezes o mundo vai nos odiar. Repita comigo: quando eu for fiel ao Senhor, meu Deus, quando eu for fiel ao Senhor, talvez o mundo me odeie. Esses homens foram odiados no momento em que eles não se ajoelharam. Eu acredito que os chefes deles olharam para eles e pensaram: quem que esses caras pensam que são? No momento que eles não se ajoelharam diante daquela estátua, eu imagino todos os outros escravos junto com eles, pensando: eu tenho que me ajoelhar e eles não? Você consegue imaginar o rei vendo 3 piá no meio de toda aquela multidão, não se dobrando? A raiva que ele deve ter sentido. Você pode imaginar o rei que estava destruindo todos os impérios em volta deles, sendo enfrentado por 3 molequinhos. Você consegue imaginar a raiva que ele sentiu? Esse rei ficou irado. Esse rei não acreditou no que ele estava vendo. Mas eu acredito que essa é uma das coisas mais lindas quando a gente vive para Deus. Meu irmão, por vezes o Senhor vai pedir coisas para mim e para você, que a gente não vai poder agradar a todo mundo. Por vezes Deus vai pedir coisas para mim e para você, e vai colocar a gente em situações em que a gente tem que ser fiel, e que as pessoas não vão te entender. Hoje não tem nenhuma estátua aqui para você se dobrar diante dela, e não tem aqui ninguém te obrigando a se dobrar diante de alguma coisa, mas eu acredito que a humanidade toda tem adorado os seus próprios prazeres. Eu acredito que todos os homens têm olhado para si mesmos
e entendido que eles podem todas as coisas. Eu acredito que muitas vezes em nossa vida, quando te convidam para aquela festa, quando aparece uma oportunidade de você ficar com alguém, quando aparece uma oportunidade de você usar uma droga, quando aparece uma oportunidade de você seguir o seu próprio coração e ignorar tudo aquilo que o Senhor tem como valor para a sua vida, muitas vezes nós se dobramos. Tem gente aqui, toda vez que está sozinha no quarto, que a primeira tentação que bate no seu coração já está se entregando. Tem gente aqui que a primeira carência que aparece na sua vida, você simplesmente já troca por Jesus e se dobra diante disso. Tem gente aqui que negocia o amor por Jesus por coisas tão poucas. Você negocia o teu tempo de oração e o teu tempo com Deus pelo jogo que você quer ver, pelo videogame que você quer jogar, pela série que você quer assistir, pelo sono que você está tendo nesse momento. E quando você vê, ao invés de você estar se colocando como uma pessoa fiel a Deus, você passa a ser só parte da multidão que tem se dobrado diante das coisas do mundo. Nesse primeiro ponto, a pergunta que eu quero fazer a você é: ao que você tem se dobrado? Quem é o teu Deus? A quem você tem servido? Existem coisas que às vezes a gente coloca na nossa vida como ídolos, que não necessariamente são pecado. Às vezes é alguém que você gosta, às vezes é alguma coisa que você gosta de fazer, mas a partir do momento em que você passa a ser mais fiel a essas coisas do que fiel ao teu Deus, você está somente fazendo parte da multidão e esquecendo o Deus que deu tudo por você. O que tem substituído o amor de Jesus no seu coração? Presta atenção. Ao que você tem se dobrado, que você sabe que você precisa resolver na sua vida? Quais são os pecados que você não tem conseguido vencer? Quais são os ídolos que você tem levantado na sua vida e que você não tem conseguido combater, e que você tem sido mais fiel do que a Deus? O mundo diz que você deve viver para você mesmo e para a sua própria alegria. Porém, com a mesma mão que o mundo te dá um prazer momentâneo, ou um sonho que você pensa que é tudo para a sua vida, com a mesma mão ele tira esses momentos que você acha tão especiais, para deixar um rombo de amargura no teu coração, que não existe nada no mundo capaz de preencher, a não ser o amor do Deus verdadeiro. A trombeta do mundo está tocando, a música para você se dobrar e adorar esses prazeres, as alegrias da sua vida está tocando. Mas nessa noite eu acredito que Deus quer levantar uma geração fiel. Nessa noite eu acredito que Deus quer levantar uma geração que não vai mais se prostrar diante das coisas do seu próprio entendimento e do seu coração, mas uma geração que vai permanecer em pé e que vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu creio, e Ele é muito maior do que qualquer outra coisa que o mundo pode me oferecer. E é por causa disso que eu não vou me dobrar. É por causa disso que eu não vou me dobrar. Eu não vou me dobrar. Quais são os ídolos da sua vida? Sabe, irmãos, por vezes a gente deixa de seguir a Deus por medo do que os outros vão pensar,
por medo do que as pessoas em volta vão estar olhando e pensando da gente, e mais, medo se você vai ser aceito ou não. Eu lembro quando eu era adolescente, e com certeza isso ainda acontece, era muito comum a galera ficar perguntando: quem é BV ainda, né? Quem já deu o primeiro beijo, quem não sei o que, não sei o que. E tinha uma galera que estava desesperada assim para perder o tal do BV. Mas graças a Deus, Deus já, quando eu era muito novo, o Senhor tocou o meu coração e eu decidi me consagrar a Deus. E tiveram várias oportunidades, quando eu estava sozinho, quando eu estava em algum lugar, para que eu estivesse vacilando. Mas Deus estava ali comigo, né? Mas só que eu lembro que começou a ficar muito difícil, porque quando você é adolescente, a pressão da galera começa a vir, e você vê os caras voltando se pagando, e começa a rolar aquelas festinhas, e tem aqueles caras que são tipo poderosos assim, os caras se acham o rei do mundo na tua sala, todo mundo fala ou quer falar com eles. E foi interessante porque a galera estava indo em festa, estava indo em coisa, e eu comecei tipo, putz, eu nunca vou. Chegou um dia que eu decidi ir. Fui lá em umas 2, 3 festas, mas só que eu já tinha me encontrado com Jesus. E eu nunca me esqueço de uma que eu estava no meio da festa, e eu lembro que tinha 2 meninas que estavam completamente bêbadas. Para mim, elas estavam fingindo que estavam bêbadas, e eu não entendo por quê, porque é um jeito de chamar a atenção que, nossa, fico impressionado com a inteligência da pessoa. E elas começaram a se bater no meio da festa, começaram a se rolar, derrubaram a mesa com um monte de coisa, e era água no chão, uma vergonha. Primeiro que eu estava super incomodado, porque aquela música alta, você não conseguia conversar com ninguém, aquela luz piscando, cara, eu comecei a pensar assim, meu Deus do céu, quem gosta disso? Eu sentei num lugar, quando eu estava sentado, eu mal estava vendo que tinha um casal mocado, se agarrando. Lembro que eu olhei aquilo, enquanto tanta gente estava olhando para aquilo e achando aquilo maravilhoso, eu comecei a pensar comigo mesmo, essa pessoa que se bateu bêbada, a outra que estava pulando com a luz piscando, a outra se agarrando no canto do sofá, essa pessoa, quando ela for adulta, ela vai ter o trabalhinho dela, talvez. Uma pessoa que sai ficando com qualquer um numa festa, eu não sei, mas eu não acredito que as pessoas vai ser 100% fiel à sua esposa ou ao seu marido, então vai ter lá um casamento meia boca, quem sabe um dia se divorcie. Ela vai olhar para trás, e a coisa mais legal da vida dela que ela vai poder contar é que ela passou numa faculdade, que foi numa festa, bebeu todas, ficou com um piazinho, com uma guriazinha, e se achou o máximo. Nossa, a pessoa era poderosa. Quando eu olhei para isso, para aquela situação, eu lembro que eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu quero ir para casa. Fui para casa, e eu lembro de uma situação que eu comecei a chorar. Eu não fiz nada naquele lugar, eu acho que meu Deus do céu, se eu passei 1 hora lá foi muito, mas eu cheguei em casa com um vazio tão grande dentro do meu coração, mas tão grande no meu coração, que eu comecei a pensar comigo mesmo, Deus tem misericórdia, porque tem gente que não entende o que é a tua presença, tem gente que não sabe o que o Senhor é. Meu irmão, talvez você não esteja ainda numa festa fazendo tudo isso,
Talvez o teu ídolo seja outra coisa, eu não sei o que é, mas o que eu quis dizer com essa história é: não vale a pena. O que for que você coloque no lugar de Jesus, eu vim aqui para te dizer nessa noite, presta atenção, não vale a pena. E vocês estão ouvindo isso de alguém que já viveu isso. Eu senti aquele vazio, eu estava lá, eu já coloquei outras coisas no lugar de Jesus, eu já coloquei os meus sonhos no lugar de Jesus, eu já coloquei as minhas prioridades no lugar de Jesus, e nada disso deu certo. E a partir do momento em que eu decidi, eu vou ser fiel a Jesus, eu vou ser fiel, meu Deus, sabe o que aconteceu? Muita gente que eu achei que gostava de mim, eu comecei a ver que não gostava não. Gostava porque eu era mais uma pessoa naquele lugar com a luz piscando e com a música alta. Gostava porque eu estava ali no meio da galera, a galera que estava falando besteira, a galera que estava não sei o quê. E sabe o que aconteceu? Eu não fiz nada, eu não cheguei, eu falei, a partir de hoje eu sou devoto ao Senhor. Não, eu simplesmente decidi ser fiel. Sabe o que aconteceu? Não me chamaram mais. Sabe o que mais aconteceu? Teve muita gente que parou de falar comigo, e eu continuei normal. Sabe o que aconteceu? E eu posso te dizer por quê. Quando o mundo te olha, muitas vezes ele não quer você. Aquele piazinho bonitinho do teu colégio, ele não quer você. Ele quer só o que você pode oferecer. Eu quero te convidar a viver coisas extraordinárias de Deus. Eu quero te convidar a por vezes sim irritar o mundo, porque a gente não vai agradar todo mundo. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 2 versículo 15, não amem o mundo e nem o que nele há. Quem ama o mundo não ama a Deus. Você ama a Deus? Se alguém deseja seguir-me, ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode o quê? Não pode o quê? Ser meu discípulo. Hoje eu quero te convidar a quebrar os seus ídolos e você se levantar para fazer parte de uma geração que vai chocar o mundo, uma geração fiel. A segunda verdade sobre a verdadeira fidelidade que eu vejo nesse texto é que a verdadeira fidelidade não depende de condições. Continuando ali da onde a gente parou, você não precisa abrir, só escuta o que eu estou falando. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que levantasse. Sabe o que eu acho mais interessante? O rei naquele momento coloca uma condição para esses homens: se agora de novo aqui vocês se arrependerem e se dobrarem diante da imagem e me obedecerem, eu não vou queimar vocês vivos. O rei fez uma condição. A única coisa que ele não sabia é que a fé e a fidelidade daqueles meninos não tinham condições. O amor que eles tinham por Deus era incondicional. Não importava o que acontecesse, se eles fossem torturados, se eles fossem queimados, se eles fossem chantageados, se eles fossem blasfemados, não importava o que acontecesse,
mas eles continuaram fiéis. Para eles tudo que era importante era amar a Deus acima de todas as coisas. Deus tem ministrado esse ano algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava lendo um texto na Bíblia onde Paulo fala para os cristãos da igreja de Corinto, para eles viverem uma vida sem impedimentos na sua busca ao Senhor, onde nada os impedia de buscar o Senhor. E eu creio que o Senhor está nos chamando para viver um amor sem condições. Quais são as condições que você precisa ter na sua vida para você amar Jesus? Eu amo a Jesus só se Ele não tocar nessa área da minha vida. Ele pode mexer em todo o resto, mas aqui não. Não, eu amo a Jesus só se Ele responder essa oração que Ele está pedindo. Senão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me revoltar e eu vou ficar loucão. Eu sou fiel a Jesus e eu faço meu devocional só quando eu estou naquela pegada massa com Deus, sabe? Sabe quando o louvor está bom? Meu Deus, o louvor nessa sexta foi bom. Senti Deus, e quando é bom eu adoro, senão eu não adoro, entendeu? Se não for um ministro tal lá, eu não adoro. Se não for tal cara pregando, a mensagem não é boa. Não, se eu estiver muito cansado na minha casa, quando eu chegar, poxa, estou cansado, estudo, não estou por aí, né? Daí eu não faço o meu devocional, porque senão, né? Eu tenho que pensar em mim também, irmão. Uma fidelidade incondicional, um amor por Jesus incondicional. Eu lembro uma vez de uma menina na minha sala que ela era crente. Eu achei muito engraçado isso. Ela falou bem assim uma vez: não, eu sou crente, né? O pessoal da escola todo falando que tinha ficado, que tinha sei lá o quê, que tinha não sei o quê. E a menina falou: não, eu sou crente. Não, mas você não ficaria com ninguém dela, não. Peraí, com ninguém não, assim, tipo, gente, eu prometo, ela falou assim: se fosse aquele menino da sala do lado, ou o Justin Bieber, aí não teria como. Meu irmão, pode vir Justin Bieber, pode descer o Elvis do céu, pode acontecer o que for, eu e você temos que continuar fiéis a Deus. Pode vir a tentação que for, pode vir a vontade que for, mas eu quero continuar fiel ao meu Deus. Sempre eu consigo? Não, eu sou humano, mas eu quero. E eu vou dar a minha vida para tentar, eu vou dar a minha vida para eu viver fiel ao meu Deus, eu vou dar a minha vida para eu poder saber que eu dei o meu máximo, que eu cumpri a vontade dEle. Eu vou dar a minha vida para dizer que eu amei o Deus que tanto me amou. Até onde vai o seu amor por Jesus? Quais são as barreiras que te impedem de se aproximar mais dEle? É um pecado de estimação? São as suas palavras? São as suas amizades? Quais são as condições? Não, eu só vou ser fiel a Deus se Ele responder sobre a menina que eu estou orando, senão... Certa vez um homem muito rico chegou perto de Jesus. Esse homem dizia que ele tinha uma fidelidade incondicional. Jesus pergunta para ele: tudo bem, você quer a vida eterna? Você tem guardado os mandamentos? Não roube, não mate,
Ele falou: Senhor, eu guardo todos, presta atenção, eu guardo todos perfeitamente. É mesmo? Então agora você vai lá, você vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Quem lembra o que acontece na história? Ele volta para casa triste, porque a condição que ele tinha era o próprio bolso dele. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele homem rico. Jesus começa a se lembrar quando ele ainda estava nos céus, os querubins adorando a ele, os exércitos celestiais, as orações chegando ao trono do céu. Ele começa a se recordar da beleza, daquela plenitude que ele vivia. E quando ele decide descer à terra para morrer no lugar daquele rico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabia o que era ser rico, rico de verdade. Aquele homem rico era pobre. E às vezes na nossa vida, algumas questões que a gente não coloca diante de Deus, eu fico imaginando Jesus olhando para aquilo. Nossa, eu dei absolutamente tudo por amor a Ele. O passaporte da sua vida para o céu é o buraco que ficou na mão de Jesus, por sua e minha causa. O que tem te impedido de ser fiel a Ele? O que tem te impedido de ser fiel no tempo de busca? O que tem te impedido de você viver a plenitude do Senhor? Quando Jesus foi moído, machucado, rasgado, pregado, crucificado no madeiro, Ele não colocou condições por você. Não havia condições para Ele te amar. Não havia condições para Ele te amar. Ele te amou tanto. Ele te amou tanto. Sabe, cara, Deus não quer que você deixe de viver a vida. Eu entendo isso por causa da parábola do filho pródigo. Um filho pede para o pai a herança do pai, vai para uma terra distante, gasta tudo com pecado, volta arrependido e o pai aceita ele com uma festa. Esse texto me mostra que o que Deus quer não é que você deixe de viver uma vida feliz, mas é que você viva uma vida feliz na presença dEle. Que você viva uma vida feliz em comunhão com Ele, no padrão dEle, não do seu jeito. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não sabe ser feliz. O nosso conceito de felicidade é muito raso. O Senhor quer derramar mais na sua vida. O Senhor quer levantar uma geração que busca Ele sem impedimentos. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quais são os impedimentos que têm te distanciado de Deus? Às vezes pode ser até um medo, que você não tem tomado passos que Deus tem pedido. Às vezes tem sido até um medo, uma vergonha, eu não sei, você com Deus sabe. Mas o que tem te impedido de viver a plenitude da glória dEle? A última coisa que eu quero falar nessa noite é sobre a verdadeira fidelidade. E eu me emociono ao olhar para isso.
é que a verdadeira fidelidade a Deus envergonha até a fornalha do rei, porque ela revela a glória do Deus Altíssimo. Eu não vou ler porque o resto da passagem é grande, mas você sabe o que acontece com esses homens quando eles decidem não se dobrar diante daquela estátua. O rei Nabucodonosor manda esquentar aquela fornalha, que era como se fosse uma sala, um forno, com um fogo muito quente lá dentro. Ele manda esquentar 7 vezes mais do que o normal. Quando os soldados de Nabucodonosor vão levando aqueles homens e jogam eles na fornalha, eles morrem só de chegar perto daquele fogo. Aqueles homens mortos ali do lado, o rei Nabucodonosor sentado lá atrás no seu trono, olhando, se sentindo poderoso, grande, porque quem é que pode ir contra o rei? De repente, ao invés daquele homem ouvir gritos, ele começa a ouvir uma conversa. Ao invés dele ver aqueles homens caindo no chão, ele vê eles andando pela fornalha. Mas ao invés de ele ver 3 pessoas, ele vê 4. O rei não consegue entender o que está acontecendo, e de repente ele começa a suar frio, ele começa a entrar em desespero. Ele pede: vocês que estão aí dentro, saiam, eu quero ver o que aconteceu. De repente saem 3 homens. O rei desce as escadas correndo, ele chega perto, ele começa a tocar aqueles homens. A pele deles não está quente. Ele começa a cheirar aqueles homens, não tem cheiro de queimado. Quem que estava junto com eles? Porque estes homens foram fiéis em meio àquela fornalha. A presença de um Deus que é vivo até hoje, a presença de um Deus que é real, e é o Deus que está falando ao seu coração hoje, estava presente naquela fornalha. A presença de um Deus que é vivo, a presença de um Deus que é poderoso, livrou 3 homens de uma fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, e nem as roupas deles se consumiram pelo fogo. Sabe por que eu quero te convidar para você ser fiel a Deus? Porque eu acredito que se aqueles homens tivessem se dobrado ali, cedido à tentação, diante daquela estátua, e depois terem ido pedido perdão a Deus, eu não acredito que Deus iria castigar eles. Se eles, por medo do que o rei fosse fazer, eles tivessem se prostrado, eu não acredito que Deus iria se irar contra eles. Deus perdoaria. Mas sabe o que esse texto vai dizer que acontece? Porque 3 homens não se prostraram diante daquela estátua. Toda a nação da Babilônia é obrigada a se dobrar diante da presença do Deus vivo. A glória de Deus naquela fornalha era tão grande, porque homens fiéis se levantaram, que o fogo tão quente não fez efeito nenhum na vida daqueles homens. A palavra de Deus vai dizer que quando nós formos, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, quando nós formos para Jerusalém celestial, vivendo no paraíso com o nosso Senhor, não vai precisar de luz do sol, porque a luz da glória de Jesus Cristo será tão grande, mas tão grande, que o sol se envergonhará da glória do Deus que está presente aqui nessa noite.
Meu irmão, se você quer fazer a sua vida valer a pena, se você quer fazer a sua vida ser um objeto real e poderoso nas mãos do Senhor, seja fiel. Não negocie o teu tempo de oração. Não negocie as sextas-feiras você vir aqui e se entregar na presença do Deus vivo. Não negocie a vida de santidade. Não negocie uma vida entregue na presença de Deus. Não negocie a vontade dEle na sua vida. Se você quer viver uma vida poderosa, se você quer viver uma vida cheia da presença de Deus, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Essa mensagem não é sobre salvação. A gente não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Ele já te aceitou, meu irmão. Mas agora, se você quer viver uma vida cheia da presença do Deus Todo-Poderoso, olha para Ele, olha para Ele, porque o Deus que faz a fornalha mais quente se tornar gelada, está aqui nesse lugar hoje, e Ele quer levantar uma geração fiel. Ele quer levantar uma geração fiel. O grande imperador Nero, certa vez, quis reconstruir a cidade de Roma, e ele decide pôr fogo na cidade toda. Aquela cidade fica completamente incendiada. Um rio passava por aquela cidade, e o fogo não passa por aquele rio. Quem morava do outro lado daquele rio era a igreja de Jesus Cristo na cidade de Roma. O imperador Nero, então, para ter uma justificativa, decide culpar os cristãos daquela cidade pelo incêndio que aconteceu. Ele prende todos os cristãos do império. Ele passa uma lança do começo ao fim deles, enquanto eles ainda estão vivos, distribui aquelas pessoas empaladas pelo seu quintal e joga fogo em cada uma delas. Aquele rei se achava poderoso. Presta atenção. Aquele rei senta no seu trono e começa a rir, quando de repente, ao invés dele ouvir gritos, ele começa a escutar: Santo, 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 Santo. Aqueles homens morreram, mas eles morreram adorando a Deus. Hoje, a partir de Roma, o cristianismo está em quase todas as nações da terra. E eu acredito que isso só aconteceu porque homens e mulheres fiéis a Deus se levantaram. Porque homens e mulheres fiéis a Deus decidiram dedicar a sua vida a eles. Irmão, eu não sei você, eu não sei quem você é, e muito menos porque você está aqui, se hoje você não prestou atenção em nada dessa pregação. Se você quer fazer a sua vida valer a pena, se você quer ver a glória de Deus, se você quer ver a majestade do Deus vivo, todo-poderoso, sendo revelada sobre a sua vida, se você quer ter a sua vida transformada, se você quer viver uma vida poderosa, se você quer ver milagres, se você quer mudar o mundo, se você quer que a sua vida faça a diferença, seja fiel a Deus. Seja fiel ao teu Deus, sem impedimentos, sem ídolos, não importando quem vai falar, deixar de falar, quem vai gostar, quem não vai gostar de você. Eu vim aqui para te dizer que o Senhor quer levantar a sua vida para um propósito maior do que você mesmo.
que o Senhor quer levantar uma geração fiel, uma geração que não tem medo, uma geração que não tem medo de fogo, porque o coração bate por Jesus, porque o coração bate por Jesus. Eu quero que você olhe agora para os furos nas mãos de Jesus. Olhe, imagine, não teve impedimentos, não teve impedimentos. Se nessa noite você quer ser fiel ao Senhor, se nessa noite a palavra de Deus falou ao teu coração, e você quer dizer ao Senhor: Senhor, eu não tenho sido fiel como eu deveria, mas eu quero dedicar a minha vida para ser fiel ao Senhor, mesmo que eu gaste ela toda fazendo isso, porque eu sei quem o Senhor é, e eu sei o Deus que me ama e que me salvou. Se é isso que você quer nessa noite, eu quero pedir para você se colocar de pé no seu lugar, porque se você não tomar um passo de fé e de fidelidade aqui dentro de um templo, você não vai tomar lá fora. Se a palavra de Deus falou o seu coração, fique em pé. Fique em pé. Aqueles a quem o Espírito Santo falou, somente aqueles a quem o Espírito Santo falou, fique em pé. Aqueles que não vão ter medo, a geração que vai se levantar, fique em pé. Você que ficou em pé, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu estou aqui na frente já, e eu quero que você venha e se ajoelhe diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Se ajoelhe, venha. Venha, venha, venha. Se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, venha. Se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, venha. Venha, 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 venha. Quem sabe o primeiro ídolo esteja te chamando para ficar no teu lugar. Quem sabe os primeiros medos do que quem vai pensar, o que vão dizer, está te impedindo de levantar agora. Se o Espírito do Senhor falou no seu coração, venha. Venha, 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 venha. Feche os seus olhos no seu lugar. Agora eu quero que você faça uma oração. O que tem te impedido? Quais são as barreiras? Quais são as correntes? Quais são as mentiras? Quais são os medos? Com o que você não tem sido fiel? Se hoje você quer ver a glória de Deus, comece a orar no seu lugar. Comece a orar, você que está ajoelhado. Comece a orar: Senhor, eu entrego isso. Senhor, eu entrego aquilo. Senhor, isso não tem me permitido ser fiel. Feche os seus olhos. Senhor, eu preciso da tua presença, eu não consigo sozinho. Comece a orar, comece a clamar, comece a clamar. Faça a tua oração. Coloque diante do Senhor aquilo que tem te impedido. Coloque diante do Senhor quais são os ídolos que vão ser quebrados nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero orar por essas pessoas que vieram aqui na frente agora. Senhor meu Deus, eu quero colocar a vida de cada uma delas diante de tua presença, Pai. Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida, porque essa palavra primeiro me confrontou. Senhor meu Deus, nós não somos nada sem o Senhor. E quantas vezes, meu Deus, nós trocamos a beleza do Senhor, a beleza da sua glória, a beleza da tua presença, Pai, pelas coisas desse mundo, pelos amores desse mundo, pelas paixões dessa terra. Mas Deus, hoje nessa noite nós queremos dizer: não há nada que nós amamos mais do que o Senhor. Não há nada, não é pessoa, não é coisa, não é vontade, não é sonho, não é desejo.
Senhor meu Deus, eu quero orar sobre o teu povo, que o Senhor levante uma geração que não tem medo da fornalha, que o Senhor levante uma geração que não tem medo do rei. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, unge, Pai, derrama, Deus, da tua presença sobre a vida dos teus servos, Pai. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Santo Deus, eu oro a Ti, que essas pessoas que vieram até aqui na frente como uma declaração de amor ao Senhor, eu oro em nome de Jesus, derrama unção, porque essa é a geração que se apresenta fiel diante do Senhor. Essa é a geração que vai ver milagre, essa é a geração que vai ver o teu poder, essa é a geração que vai ver tua glória, essa é a geração que vai conhecer o Senhor. E se você acredita nisso, irmão, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.